Olá, bom dia. Às 5 horas da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade aos anteriores. Terminamos a Odisseia de Moisés, mas do verdadeiro Moisés, Osasif, belíssimamente construído por Eduardo Churret, que mostra a grandiosidade de duas coisas que o grande nobre fez, revelando o segredo do templo de Heliópolis, que é a dualidade que existe no ser humano, o animus e a ânima, o Aish e Aisha, que estão no Gênesis 2, para que o homem saiba que tem em si essa dualidade, emoção e razão, um segredo do templo. E o segundo, o Sefer Bereshit, que vai ser toda a sabedoria dos templos de Heliópolis, toda a sabedoria do Egito, colocada na página mais bela da Bíblia, que eu chamo o Poema da Criação. Depois dessa maravilhosa exposição de um ser humano, de uma dignidade, de uma altura imensa, que ele aqui no final antevê a sua superação apenas por um ser de fulgor maior do que o dele. Na verdade, no livro do Êxodo, ele alerta aos israelitas que surgirá um profeta maior do que eu, e quem não obedecer a esse profeta será arriscado do livro da vida. Então não é apenas, como eu disse, um final meio poema, dado por Churret. Na verdade, Moisés anteviu Jesus, e temos o desprazer de perceber que aquela verdade denunciada por Jules Saury, que não existiu Moisés tal como está no Êxodo, que o Êxodo foi, na verdade, um negócio feito por um governador nobre com o faraó Meneftar, mas esses textos originais, que ainda deixam entrever alguma beleza, foram alterados pelos sionistas. E aqui está, vou ler rapidamente, 3 fontes principais modificaram o Êxodo. Dessas, são J, P e E. Ocupam a posição mediana. P tem reserva com relação a Moisés, e E o exalta, ao passo que J manipula o condutor do povo com a ironia que lhe é característica. A duplicidade, talvez, entre ser bom e ser mau. Então, tudo foi deturpado, está aqui feita a denúncia, por 3 mãozinhas, que eles chamam 3 fontes, que alteraram a obra original, de tal modo que ele dá aqui um resumo do esforço que ele fez para chegar até o original, e não conseguiu. Não conseguiu porque ele diz assim, é impossível, dada a alteração ou as alterações feitas, o que eu pude foi fazer isto por um programa de computador. Então, vocês veem até que ponto o sionista, no seu esforço de influenciar, de divulgar, de convencer o povo, que os padres idiotamente, sacerdotes católicos, pastores evangélicos, rabinos judeus, pregam como vidas exemplares, o que não passa de ficção, grandes personagens da Bíblia, e são pregados nos púlpitos das grandes catedrais, das grandes igrejas, do Papa, né, dos pastores evangélicos, grandes e pequenos, em garagens ou em igrejas grandes, e os próprios judeus. Essa divulgação tornou o sionismo uma ideologia não somente aceitável, mas absolutamente justa. E aí nós chegamos à OTAN, nós chegamos à hegemonia dos Estados Unidos, depois de passar pela França, que dominou o mundo, depois de passar pela Inglaterra, que dominou o mundo, e finalmente agora estamos com os Estados Unidos e a OTAN, que dominou o mundo, mas está sendo colocada para fora a porrada por Vladimir Putin.
Então vocês vejam que todo o esforço feito, segundo ele aqui, para provar que o sionismo começa com Moisés, na saída dos israelitas do Egito, ainda bem que ele não diz na libertação, ele usa a palavra saída, usou a palavra certa. E aí, para que os sionistas voltassem à terra de seus antepassados, os patriarcas, e dali ele vai adiante até Esdras, dizendo que os que lá permaneceram criaram um reino, depois veio Ciro, e Ciro libertou em 537 esses heróis que estavam presos na Babilônia. Tudo isso aqui lorota, mas uma lorota que destruiu uma das maiores obras que nós teríamos hoje, o verdadeiro livro de Masha, ou Moisés, que ele denominou o livro dos princípios, segundo Edouard Churret, que na verdade dá duas grandes verdades escondidas nos santuários, que o homem é masculino e feminino, portanto Deus é masculino e feminino, e que aqui Harold Bloom e Dave Rosenberg denunciam que três mãos, antes de Esdras, deturparam, degeneraram, mutilaram o texto de tal maneira que não se sabe o que foi que Masha deixou escrito. Perdemos uma joia preciosa, uma pérola de inestimável valor. Graças ao quê? Graças à loucura do sionismo e dos sionistas. Então, vamos hoje deixar Moisés, encerramos o capítulo sobre Moisés, Masha, que virou Moshe, Ma, água, Shá, salvo, salvo das águas, esse é o nome que ele assume, e deixa de ser Osarsif, ou Osarsuf, Osíris o protege, e deixa a iniciação egípcia, faz a iniciação javística, e assim termina a vida do grande homem que abandonou toda o luxo da nobreza para fazer prevalecer no deserto da Arameia, que nunca saiu dali, jamais saiu dali, jamais Moisés teve a intenção de abandonar o deserto da Arameia. Mostramos a vocês aqui através dos mapas. Esse livro tem a facilidade de nos mostrar onde foi que Moisés colocou esse povo. Nunca saiu daqui. Saindo do Egito, veio para o Sinai. Do Sinai se estabeleceu nas terras de Madiã e do Negueb, do alto do Negueb, aqui, contemplou a terra de Canaã e pronto. E toda a população que ele trouxe morou aqui, em Madiã, ou seja, nas terras em que Jetro era o governador, junto com outros sacerdotes da tradição monoteísta patriarcal. Então, essa obra maravilhosa, infelizmente, não está à nossa disposição, devido à manipulação, à destruição e à devastação feita por três mãos inicialmente, chamadas JPIE, Javista, Eloísta e Priest, que é sacerdotal, e assim nós perdemos a pérola que esse genial homem, extremamente nobre, deixou para a posteridade, e que o sionismo fez uma desgraça destruindo esse livro. Ficou alguma coisa. Mas o Pacto do Sinai e o Código Deuteronômico, que não vamos, já falamos em outro livro, que é realmente dizendo que não deve ser injusto no julgamento entre ricos e pobres, as viúvas, as crianças, os aleijados devem ser protegidos, um milagre para a época.
isso ficou. Seria a criação de uma nova sociedade que deveria ser a nova ordem mundial, em vez dessa desgraça que foi implantada. Como eu disse, primeiro a França dominou o mundo, né, fazendo colônias no mundo todo. Ainda hoje nós temos na África países devastados pela França. Ainda hoje chamamos abajur, corbeille e outras coisas, herança do domínio francês. Depois a Inglaterra domina o mundo com o nome de um império onde o sol não se punha, da Espanha até a China, uma coisa absurda. Imaginem vocês no mapa, da Espanha até a China. É os domínios dos ingleses, e depois então passamos, feito prostituta de mão em mão, para as mãos dos americanos, que dominaram até ontem, porque Joe Biden, saiu, tirou a bunda da cadeira presidencial, a pedido de Macron, que o primeiro-ministro de Israel, na confusão feita com a carta que Putin ameaçou-os, caso eles continuassem fazendo incursões à Síria e bombardeando os heróis da resistência da Síria, que são o Hezbollah, ou continuassem maltratando o Hamas, e se não encolhessem e deixassem de fazer construções na Cisjordânia, ele interferiria. Isso é um documento. Graças a esse documento, o parlamento israelense caiu, e o primeiro-ministro eleito novo foi pedir a Macron que pedisse a Biden que fosse desconstruir a união histórica entre Arábia Saudita, Irã, Síria e Turquia. Não conseguiu nada. Vi com prazer que o resultado do domingo passado, estamos na terça-feira, foi 0. Essa união permanece e esses 4 países não reconhecem a existência do Estado sionista de Israel. Perdemos Saddam Hussein, que foi enforcado, eles bobearam, porque também engrossaria esse número, não reconhecia o Estado de Israel. Perdemos Muammar Gaddafi. Então seria o Iraque, seria a Líbia, seria a Síria, seria a Arábia Saudita, seria o Irã e a Rússia, que não reconhece o Estado de Israel como ele está. A Rússia reconhece 26%. Graças a essa ameaça feita por um documento, Israel entrou em pânico e hoje Biden voltou para Washington completamente frustrado. Não conseguiu mais petróleo da Arábia Saudita, não conseguiu que o governo do Teherã prometesse que não construiria bombas atômicas. Pelo contrário, ele diz: farei cada vez mais. Assim, está num vídeo confiável do professor Marcílio. Tá? Não, pelo contrário, não só não pararei, como farei mais. E não produzirei mais barris de petróleo, e a nossa aliança Arábia Saudita, Irã, Síria e Turquia vai continuar. Infelizmente, não acordamos a tempo e perdemos Saddam Hussein e o Iraque, e perdemos a Líbia, que também era do nosso grupo. Então, vamos voltamos a hoje para mostrar que Biden falhou completamente e o sionismo está destruído. Acabou, a festa acabou, para a grande alegria daqueles que querem a liberdade, a igualdade e a fraternidade, hipocritamente colocada nas palavras da Revolução Francesa e jamais feita. E aí voltemos agora a pedir os donativos, que vocês continuem doando. Nós temos recebido, mas temos promessas que não são cumpridas. Algumas pessoas que dizem que vão doar, mas não chegam a fazê-lo, né? Então, pediria a essas pessoas: por que vocês prometem e não fazem? Por outro lado, o Colégio dos Magos Caldeus, que já estamos com 12 alunos, estão regularmente assistindo suas aulas, que é uma amplificação desses vídeos do Projeto Caribou, e fazendo seus donativos, e nosso número de inscritos está crescendo, porque nós temos coragem de dizer as duras verdades. Não houve
o Moisés da Bíblia, não houve o êxodo da Bíblia, o que houve foi uma negociação, nada de 600 mil escravos serem libertos por um príncipe judeu que não sabia, pensou que era egípcio, nada disso. O Júlio Sorri diz claramente pelo papiro Harris e pela narrativa de Maneton. Então, agora vamos para a maior estupidez sionista, a maior cavalice que está na Bíblia Sagrada, eu acho que só superada pelos 4 livros de Esdras, que é o livro de Josué. Não me encontrei em nenhum lugar, nenhum documento que fale de Josué. Então é um personagem que eu não vou poder fazer o mesmo trabalho que eu fiz com Machá. Não vou poder. Mas que os cristãos se deram ao trabalho de escrever uma carta, a Epístola aos Hebreus, um gênio, para dizer que tudo aquilo que se disse sobre Josué é mentira. Leiam, está no Novo Testamento, a carta ou a Epístola aos Hebreus. Todo o conteúdo dessa carta é para dizer: Josué é um mito, é uma lenda, é uma fantasia, nada aconteceu. Vamos deixar para analisar isso aqui por último e vamos à Bíblia. Portanto, o que está dito aqui é apenas o que eles fizeram de maldade, né, de corrupção, de mentira, de hipocrisia e até de assassinato, para convencer o mundo de que o sionismo era um movimento fundado por Deus, desejado por Deus e prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tudo mentira. Agora, graças a Deus, caiu. As pedras da Geórgia estão sendo destruídas. Então, dizia eu, aqui, Bíblia Sagrada, temos um livro famoso que se chama o livro de Josué. Completamente falso. Não sou eu quem digo. Já disse a vocês, vou provar primeiro pela própria Bíblia e depois vou provar pela carta aos Hebreus. Vocês vejam que houve um cristão genial, tão genial que chegou-se a pensar que aquele livro foi escrito pelo próprio Jesus. Porque nem Paulo teria capacidade de descrever o que está ali. Vocês imaginam o conteúdo de um livro que é gnose cristã e que é uma argumentação de um verdadeiro advogado, perito na contestação, nos diálogos, na argumentação, e vai dizer: tudo não passou de uma grande lenda. E o que foi verdade foi apenas provisório. Vamos deixar isso por fim e vamos aqui. Então nós começamos com a estupidez de um livro que goza da fama de ser a conquista da terra de Canaã por um herói que não se encontra fora da Bíblia nenhum vestígio. Yehoshua. A salvação vem de Javé, Josué. Segundo a Bíblia, segundo o que está aqui, Josué foi investido por Machá solenemente, quando percebeu que estava na hora de morrer, aos pés do Nebo, recebeu o manto de Moisés, recebeu os livros de Moisés, que só vão ser publicados 600 anos depois, portanto, depois da adulteração, depois da destruição do conteúdo original, 600 anos foram suficientes para 3 mãozinhas, JP e E, destruírem a preciosidade que a genialidade daquele sacerdote deixou por escrito e que só nos resta uma página confiável, o Gênesis 1, que eu chamo o Poema da Criação e que ele denominou Livro dos Princípios, segundo Eduardo Churré, que penetrou nos santuários ocultos, nas escolas de mistérios e nos colégios dos magos. Seria o título que ele deu, o Livro dos Princípios. Os judeus chamaram Sefer Bereshit, e ali está a pérola que ainda resta, o resíduo deixado por esse nobre sacerdote sábio. E aqui o que nós temos aqui é uma grande estupidez. Vamos provar isso.
Primeiro, se Josué recebeu o povo que jamais saiu da terra dos arameus, vou mostrar de novo o mapa, nunca é demais. Aqui, olha aqui, ó. Aqui está o mapa, tá vendo, ó? Tudo que Moisés fez foi uma negociação através da qual ele saía daqui do delta do Nilo, da cidade de Heliópolis, vinha direto para a planície, a península do Sinai, na direção como fosse da Babilônia, e se estabelecia o Sinai aqui. Então ele saiu do Egito, veio para o Sinai e estabeleceu aquele povo que aí é uma mistureba, portanto não existe povo judeu, como disse Shalom Sander, a invenção do povo judeu, porque à medida que ele ia passando, os revoltados iam se juntando às caravanas que ele fundou, que ele criou, que ele trouxe, que ele saiu do Egito, e se estabeleceram aqui, ó, aqui, entre a península do Sinai e a Mesopotâmia. Ficaram aqui porque era terra pra caramba. Jamais saiu daqui. E quando ele contemplou Canaã, ele simplesmente chegou ao Negueb, Israel, Canaã, ele contemplou de longe, sem jamais pensar em ir para lá, porque ele temia que as moabitas, as edomitas, corrompessem o povo que ele estava educando para ser monoteísta. Portanto, não há a conquista de Canaã. Canaã jamais foi conquistada. Logo, Josué é uma grande mentira. Vamos provar aqui, nos poucos minutos que nos restam, e depois, através do livro A Carta aos Hebreus. Bom, primeiro que tudo, se Moisés, para garantir a continuidade da sua obra, pega aquele povo que durante 40 anos ele amassou como um padeiro amassa a massa do pão, e tentou transformar em um povo monoteísta, mas morreu amaldiçoando esse povo, porque sabia que eles seriam seduzidos pelas moabitas, lindíssimas, pelas edomitas e pelos camitas que moravam em Canaã, que ele tinha medo deles, por isso não foi lá, nem imaginou, tudo não passa de fantasia, a promessa da terra dos pais, e que Moisés recebe de novo essa promessa, ele jamais saiu da Arameia. Governou aquele povo, tentou fazer deles monoteístas, com a ajuda dos sacerdotes, Jetro, Arão, seu irmão de iniciação, fez as iniciações javistas, criou o javismo, reformou aquilo e teve a grande visão do Sinai. Tudo isso esse homem de fato viveu e nos deixou um legado que deveria ser continuado por Josué e Yehoshua. E aí a Bíblia termina e Shuré concorda e Harold Bloom e Rosenberg concordam que houve a transmissão de poder. Ou seja, que Masha, antes de invocar o anjo da morte, morreu porque quis, porque sabia que estava na hora de deixar esse mundo da matéria. Então, ele, antes de subir o Negueb, ele vai até o povo, reúne, passa o manto, o cajado e os livros para Josué. Livros preciosos que foram adulterados estupidamente. Não dá nem para dizer, não tem palavra. Não tem palavra. E nós não temos a obra desse homem genial, que nos transmitiu toda a sabedoria do templo de Heliópolis, que ele passou a vida inteira estudando, dentro das arcas de ouro do templo, e ficou apenas o Sefer Bereshit e o grande segredo, que Jung vai chamar de ânimos e ânima. O ser humano, criado por Javé, é masculino e feminino. Pepeu Gomes diz isso numa música, sério, sou masculino e feminino, e não me fere o meu lado feminino, não fere o meu lado masculino. Então, Josué é uma grande mentira, primeiro porque, se ele recebeu essa transmissão de poderes de Moisés
para continuar a obra de educar na monolatria ou no monoteísmo, aquela população que durante 40 anos foi o próprio Moisés quem fez, o que é que ele deveria fazer? O mesmo. Mas se nós chegarmos ao final do livro de Josué, nós vamos encontrar simplesmente que Josué não teve essa preocupação. Não casou, não teve filhos, teve um colega chamado Caleb que ele confiava muito, que morreu quase junto com ele, e ele copia de novo as tábuas da lei que já estavam desgastadas e se despede do povo, dizendo a eles que cumpram a lei de Javé, e morre, sem deixar descendentes, sem nomear um general, sem passar a transmissão de poder para outros, ou seja, deixa o povo numa merda que dá gosto. Uma multidão desordenada, sem cabeça. E é isso que nós vamos ver no livro dos Juízes, o que é que essa multidão sem cabeça, acéfala, vai sofrer. Então, a primeira estupidez desse suposto personagem chamado Josué é não deixar um sucessor. Ora, bolas, se o que ele fez, supostamente, fez porque recebeu a transmissão de poderes de Macha, o cajado de líder, o manto de profeta, a transmissão do poder profético, da visão de Deus, da comunicação com Deus, e os livros que Moisés foi quem escreveu, mas foram adulterados, e esse idiota morre sem casar, sem deixar filhos, sem nomear ninguém que fique no lugar dele. A maior, não dá para dizer o nome, né? Seria uma cavalice sem tamanho. Como é que eu recebo uma multidão de mais de 200 mil pessoas, já semi-educadas na monolatria, com um trabalho danado, que jamais teve sucesso, porque Moisés jamais pensou em ir para Canaã. Olhem bem, jamais pensou. Por quê? Porque ele sabia que os camitas, idólatras, que habitavam em Canaã, tinham as suas mulheres sem vergonha, prostitutas, e elas destruiriam aquela lei que ele implantou nessas terras dos arameus. Então ele olhava para Canaã com imenso receio. Ele olhava para essa terra aqui, Canaã, com muito receio. Por isso jamais saiu da Arameia. E aí é a Arameia que ele deixa para Josué governar. É assim, essa é a verdade. Temos um segundo mapa mais claro aqui. Então, do Negueb, perto de morrer, ele então olha, aqui, o Negueb, aqui está a Península do Sinai. Então, o Egito está para cá. Antes de morrer, ele sobe até o Negueb e olha de longe para Canaã, morrendo de medo de que as moabitas, as prostitutas cananeias, se misturem com o povo dos madianitas, que ele já tinha trabalhado de alguma forma. Portanto, ele jamais iria para Canaã, jamais consideraria Canaã o seu objetivo e jamais daria a Josué a ordem de ir para Canaã. Canaã era um lugar temível, de idolatria, de deuses sanguinários, e não era esse o Deus de Moisés. Era um Deus que queria homens livres, que cultuassem a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Portanto, a primeira cavalice de Josué é não nomear um sucessor. Ninguém faria isso, minha gente. Pensem comigo, pensem. Ele recebeu a transmissão de poderes, solenemente, diante do povo. Subiu com Moisés até metade do Negueb. Moisés disse, fica aí, porque agora é comigo e Javé. E continuou subindo o monte. Agora você governa o povo ali, em Madiã, no Chazu,
nas tendas do deserto, onde um povo simples, mas puro de alma, seria o farol do mundo. Eu vos fiz luz das nações, para que aquele povo, com a sua simplicidade, desse um exemplo ao mundo de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas 3 palavras não são à toa, não são uma fantasia. A Revolução Francesa usou indevida e hipocritamente, mas era o ideal de Moshe. Um povo livre que valorizasse a sua liberdade, que foi adestrado de camponeses e artesãos em guerreiros para se defenderem. A igualdade, eram irmãos independente de que família pertenciam. Independente de se fosse aqueles 200 mil saídos do Egito ou a multidão de revoltados, insatisfeitos com o governo egípcio, que acompanharam juntar-se a ela, criando um falso povo, uma nação que não existe, que se chama Israel, e que foi denunciada por Salomão Sande no seu livro A Invenção do Povo Judeu. Moisés, portanto, temia os cananeus como o diabo teme a cruz. Isso é a verdade mais pura. Quando ele subiu Negueb, depois de ter revestido Josué e deixado ele como líder, olhou para Canaã e disse: meu Deus, não deixe jamais que as moabitas, as camitas, as cananeias cheguem até aqui, porque esse território é protegido pelos patriarcas monoteístas, e corrompam esse povo que eu estou formando para ser luz das nações, e do qual nascerá um outro sucessor meu. Ele está no livro do Êxodo, ele anteviu Jesus, então aquele final que Churré dá poeticamente, na verdade, existiu, não como Churré diz, Moisés no céu viu Jesus, não, mas ele diz: surgirá entre vós um profeta maior do que eu, e todo aquele que não der ouvidos à voz desse profeta terá seu nome apagado do livro da vida. Ele se referia a Jesus, um profeta em tudo semelhante a mim, porém maior do que eu. Então Moisés anteviu Jesus e sabia que era ele que daria cabo, finalizaria, cumpriria a sua missão. Então a primeira cavalice de Josué, esse personagem fictício, é não constituir um sucessor. Caleb, da mesma idade dele, morre junto. E ele não casou, não tinha filhos, não tinha descendentes, não confiava em ninguém. Não sei se ele nem sabia passar os poderes ou tinha essa capacidade que Moisés teve. O fato é que ele morre aqui, vocês podem ler na Bíblia, o livro de Josué, a morte de Josué, e vocês vão ver que ele deixa o povo à deriva. Depois de toda a obra de Moshe, depois de tudo que se fez, ele deixa o povo completamente acéfalo. E é esse povo sem cabeça está aqui. Algum tempo depois morreu Josué, filho de Num, estou lendo o apêndice final, com 110 anos. Foi enterrado no território que recebeu como herança em Tamat-Seré, que está na região montanhosa de Efraim. Ele era efraimita, ao norte do Monte Gad. Israel serviu a Javé enquanto viveu Josué, e enquanto viveram depois dele todos os anciãos que tinham conhecido as obras que Javé tinha feito em favor de Israel. Viveu coisa nenhuma. Está aqui o livro dos Reis, que mostra que tudo foi desconstruído. Tudo foi desconstruído, porque ele deixou um povo sem cabeça, sem chefia, sem liderança. Os ossos de José, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata, que se tornaram herança dos filhos de José. Depois morreu Eleazar, sacerdote e filho de Arão, irmão de iniciação, não de sangue, de Moshe, e foi enterrado assim em Gabaá, Eleazar, cidade que pertencia ao seu filho Finéias, que lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Josué era efraimita, portanto não era levita, não podia ser sacerdote. Eleazar era o sacerdote, filho de Arão,
então, de uma tribo que poderia exercer o sacerdócio, os levitas. E aí, segundo a Bíblia, Moisés organiza tudo em 12 tribos e pega essas 12 tribos bem organizadas e as prepara para entrarem em Canaã e diz a Josué: complete o meu trabalho. E aqui está um mapa totalmente falso, fictício e mentiroso, onde estão aqui, olha, Benjamim, Judá, Ruben, Gade, Manassés, Issacar, Zabulon, Neftali, Dan, Aser, Manassés. E aqui Simeão. E aqui o perigo, as moabitas, as prostitutas que sabiam fazer a coisa direitinho. Então, o maior medo de Moisés era trazer aquele povo para aqui, onde eles seriam presa fácil das mulheres, das prostitutas moabitas. Logo, isso é completamente falso. Esse mapa é uma invenção, é uma construção, não aconteceu. Canaã não foi partilhada pelas 11 tribos de Israel, coisa nenhuma, nunca foi. E isso vai ser provado no livro dos Reis. Vou fazer isso logo e já. Vamos pegar outra Bíblia mais velha, que está mais fácil. Marquei. Como eu disse, então a estupidez do livro de Josué talvez só seja superada pelo livro de Esdras. Aqui nós vamos ver, olha só, vou mostrar a vocês. Em Juízes, capítulo 18, os danitas procuram uma cidade. Ora, pombas, acabamos de ver, posso mostrar de novo no mapa, que Dan recebeu a sua parte. E que toda Israel foi dividida, toda Canaã foi dividida por todas as tribos de Israel. Mas aqui, olha, os danitas procuram uma cidade. Ora, se procuram uma cidade, porque procuram se tinham a sua parte. Vou ler o texto. Naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, o idiota do personagem que toma o nome de Josué não tinha deixado nenhuma autoridade. E naqueles dias a tribo dos danitas procurava um território onde estabelecesse, pois até então não lhes tinha sido dada nenhuma herança no meio da tribo de Israel. Querem mais claro do que isso? A tribo de Dan procura uma cidade para conquistar pela força das armas, porque até aquele instante não só não havia autoridade a quem eles recorressem para reclamar a sua parte da terra, como não lhes foi dado nada. E aí vamos comparar com o mapa. Vamos comparar com o mapa. Enquanto eles estão ali, uma tribo procurando terra para conquistar uma cidade rica, onde eles se estabeleçam, aqui nós temos a falsidade de um mapa construído ficticiamente, que mostra belíssimamente a terra de Canaã, totalmente dividida entre os homens que são a invenção do povo judeu, e eu vou mostrar onde está a tribo de Dan. Aqui, ó, eles estariam aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, Dan. Olha a mentira como tem pernas curtas. Aqui está Dan. Como é que poderia, então, os danitas estarem procurando uma terra, um território, uma cidade, porque não lhes tinha cabido nenhuma parte? Acabei de ler o texto. Porque não havia governo, que o idiota do Josué não deixou ninguém no seu lugar. E segundo, porque não lhes tinha cabido parte. Então, o que é esse mapa? Uma ficção. Porque se eles tivessem esse território aqui, não estariam procurando uma cidade ali. Ou uma coisa ou outra. E a verdade é que eles estavam procurando a terra, porque eles conquistaram Rai, se estabeleceram em Rai e mudaram o nome da cidade. Agora de memória não me lembro para quê, mas vou lá procurar. Então isso é pura ficção, não existiu. Jamais a Palestina foi dividida entre as tribos de Israel. Jamais. Primeiro, porque Moisés temia as moabitas. Segundo, porque o próprio livro
a própria Bíblia diz que naquele tempo os danitas, por não haverem autoridade em Israel, que o cavalo do Josué não deixou ninguém que o substituísse, desculpem, viu? Eu usei um termo forte, né? Então, se prepararam para a montanha de Efraim para explorar o país, e aí alguém disse a eles, que havia uma cidade muito próspera chamada Mica. 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram para Saras e Estaol, tomaram o caminho do monte, acamparam em Cariate Jearim de Judá. Daí passaram ao monte de Efraim, terra de Josué, e chegaram à terra de Laís e seus companheiros e disseram: sabeis, nessas casas há um simulacro de fundição, vê depois o que nos convém fazer. Destruíram isso e as habitações e entraram na casa de Mita e assassinaram com seus amigos. E aí tomaram a cidade de Mica, depredaram e deram-lhe o nome de mudaram o nome. Deram o nome de... Não encontrei aqui. Não encontrei. Então, mudaram o nome, né? Então, e aí, aqui diz assim: os danitas enviaram 5 homens dentro dos seus e tomaram a cidade de Mica. E deram a ela, acho que esse é o nome de Dan mesmo, é isso. Mudaram o nome de Dan, de Mica, a cidade, Laís, para Dan. E entraram na casa do governador e destruíram todos os ídolos. Ou seja, aqui, segundo a Bíblia, eles se tornaram monoteístas mesmos. Mas aqui é uma coisa curiosa. Um levita da tribo de Judá procurava um domicílio e aí encontrou o governador de Mica, que diz: fica comigo, que serás para mim pai e sacerdote. Porra! Um levita da tribo de Judá é brincadeira, é brincanagem. Minha gente, olha só, a tribo de Judá é a tribo de Davi, é a tribo dos governantes e dos reis. Cada tribo tinha uma tendência, uma capacidade, e Davi é de Judá, Jesus é de Judá. Um levita da tribo de Judá passeando pela cidade de Mica. O governador de Mica diz: fica comigo e será meu sacerdote. Caçamba, como é que pode um levita ser da tribo de Judá? Levi é Levi, Judá é Judá. Tudo isso você encontra no livro dos Juízes. Aqui está, quem quiser pode conferir. Juízes, capítulo 18. Um levita da tribo de Judá caminhava na direção de Mica e disse: sou um levita de Belém de Judá, que anda à procura de domicílio e onde eu posso encontrá-lo. Propôs então Mica, o governador de Laís: fica comigo e ser para mim pai sacerdote. Dar-te-ei 10 ciclos de prata por ano, veste e alimento. O levita da tribo de Judá acedeu e foi morar com Mica, para quem o jovem foi como um dos seus filhos. Mais tarde, quando os danitas conquistam a cidade de Laís, matam o governador Mica, destroem os seus ídolos e dão à cidade o nome de Dan, o que prova, então, a contradição, as absurdas alterações. Como é que pode ser um levita da tribo de Judá? É dizer, um quadrado redondo. Ou é levita, ou é judeu. Ou é da tribo de Judá, ou é da tribo de Levi. E como é que os levitas procuram uma cidade para se estabelecer? Porque não tinham tido parte na divisão da Palestina, a terra prometida, né, não tinha lhe sido dado nada. Se o mapa diz aqui, mostra aqui claramente que toda a terra foi equitativamente dividida entre todas as tribos, e Dan recebeu a sua parte aqui, ó, ao norte
Dan. Tudo balela, tudo ficção. Uma epopeia? Sim, uma epopeia. Porque na epopeia isso é lícito. Mas um grande épico que faz um homem se tornar um mito, mas esse homem não tem juízo. Um grande general, provavelmente. Um grande legislador, sim, porque ele refaz os mandamentos de Moisés que já estavam gastos. Mas não tinha o menor senso administrativo, porque não deixou uma autoridade no seu lugar. E aí estabelece-se o quê? A anarquia. Nem fez da distribuição das terras, nem conquistou Canaã, porque senão os danitas não estariam procurando uma cidade para se estabelecerem, porque não teriam tido parte na divisão da terra. Veja quanta mentira, quanta lorota, tudo isso está aqui, minha gente. E aí os pastores, os padres, os rabinos leem essas leituras, exaltam esses personagens e aí terminam nos aliciando, terminaram fazendo isso ao longo do tempo, nos aliciaram, nos convenceram, né? Se tornaram, vamos dizer assim, formadores de opinião e nós aceitamos o sionismo, com todas essas mentiras, sem criticar. Até hoje, vi ontem na missa de Aparecida, o sacerdote dizer que o profeta Miqueias promete a Deus o que eu posso fazer para redimir as tribos de Judá diante de ti. Se preciso for, lhe oferecerei em holocausto meu filho primogênito. Pombas, isso é o máximo. Como é que um profeta que tem por missão defender o monoteísmo, sair da idolatria e deixar o que Abraão tinha deixado lá na Mesopotâmia, que é os sacrifícios humanos, como é que ele pode, Miqueias, ouvi ontem na missa de Aparecida, dizer que ele pergunta a Javé, ele tem o dom de falar com Javé, o que é que eu posso fazer para se reconciliar os israelitas contigo? Se necessário for, eu lhe sacrificarei meu filho em holocausto. Pelo amor de Deus. É um pouco demais para o meu gosto. Vamos repetir isso depois. Desconstrói tudo que está dito antes. Tudo. Não é? Desculpem ter usado alguns termos pesados para Josué, mas é inaceitável. Como é que nós deixamos que fizessem isso conosco? Como é que nós nos deixamos influenciar, convencer, assimilar essa teoria que vai se chamar sionismo internacional, usando a Bíblia manipulada. Mas agora acabou a festa. Acabou. Joe Biden recebeu um pé na bunda dos 4 países que não aceitam o Estado sionista de Israel. Não aceitam, eu acho que não é assim, porque a ONU decidiu que 26% é deles e Putin considera que 26% da terra é deles. E o resto, preparem-se, encolham, desmontem o que vocês montaram, disse ele num documento, porque os palestinos retornarão à Palestina. Aleluia, viva! E Biden voltou como um cãozinho com o rabo entre as pernas, sem conseguir a desunião da Liga Árabe, que está unida. Irã, Arábia Saudita, Turquia e Síria, sob o respaldo de quem? Vladimir Putin. Não conseguiu nada, nem petróleo, nem passar para o lado dele esses árabes que ele tinha destruído, ele não, Bush pai, Bush Jr. e Obama, na Primavera Árabe. Eles seriam muito burros se eles confiassem que Biden era um melhor amigo do que Vladimir Putin, que sempre os protegeu. Assim, falhou a missão de Biden e o Estado de Israel continua desgovernado. E vai continuar, porque daqui para frente vai ser pior. O Putin já ameaçou usar, se tentarem retomar as terras que ele já conquistou na Ucrânia, ele vai usar armas de última geração. E pronto. Vamos continuar Josué e Yehoshua, né? O homem que podia ser um grande guerreiro, poderia ser de uma nobreza enorme,
poderia ter um bom coração, poderia ter sido um bom legislador, mas de administração não entendia lhufas, porque não deixou uma pessoa que reinasse na teocracia fundada por Masha, sob a assessoria dos patriarcas monoteístas do deserto e a supervisão do seu pai espiritual, Jetro. Vamos continuar na próxima. Então, aqui será o paradoxo chamado Josué 1, e depois vamos ao paradoxo Josué chamado 2. Até o próximo.